Olá, Carol, muito bom dia, uma excelente semana para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Carol, a escolha do filho do líder supremo morto, Ali Khamenei, o Mojtaba Khamenei, indica uma clara continuidade do regime. O Mojtaba Khamenei, inclusive, nunca foi eleito, nunca teve um cargo público, mas sempre foi muito importante nas sombras do regime, atuando ali, inclusive, como um elo de ligação entre o seu pai, na época o líder supremo, e a Guarda Revolucionária do Irã, que é um dos principais pilares de sustentação do regime. A Guarda Revolucionária é muito ideológica, é muito grande, é a principal força tanto para as ações internas como para as ações externas do regime. Guarda Revolucionária é muito responsável pela repressão aos dissidentes, como também por armar aqueles grupos que são conectados com o Irã no resto do Oriente Médio. Estamos falando aí dessas organizações extremistas que muitos países consideram como organizações terroristas, Hezbollah, Hamas, os Houthis e outras. E o Ali Khamenei sempre usou o filho, o Mojtaba Khamenei, como esse elo de ligação. Ao longo dos anos, o novo líder supremo construiu uma aliança muito sólida com a Guarda Revolucionária. E isso indica, Carol, como eu cheguei a escrever, inclusive, para o nosso site, tem uma análise ali publicada, isso mostra que a Guarda Revolucionária continua dando as cartas políticas no Irã. E também mostra que o regime iraniano, primeiro, quer resistir aos ataques de Estados Unidos e Israel. Segundo, que é muito difícil, pelo menos no curto prazo, que o Mojtaba Khamenei tenha algum interesse em fazer algum acordo diplomático para acabar com essa guerra e que eles vão continuar na mesma estratégia de tentar causar cada vez mais problemas econômicos. A gente viu hoje já o petróleo batendo os $100, o que vai causar grandes problemas inflacionários potencialmente pelo mundo. Então, a indicação do Mojtaba Khamenei indica completamente essa continuidade do regime. Inclusive, o Mojtaba Khamenei tinha muitos pontos contra ele. Em primeiro lugar, ele não é um ayatollah. Muito provavelmente vai ser declarado ayatollah muito em breve. Ayatollah é um clérigo sênior dentro do sistema xiita do Islã. Esperava-se que o líder supremo sempre fosse um ayatollah com um grande conhecimento teológico, que fosse um professor, inclusive, das regras da religião. O Mojtaba Khamenei é um clérigo de patente média, nunca chegou ao topo da estrutura ali entre os clérigos xiitas. O segundo ponto que depunha contra ele era o fato justamente de ser filho do Ali Khamenei. Por que isso? Porque a República Islâmica do Irã tem muito orgulho de ter derrubado uma ditadura, que era a ditadura do Shah Reza Pahlavi. Claro que hoje temos uma ditadura que é pior ainda, que é essa ditadura teocrática dos ayatollahs, mas eles têm orgulho de terem derrubado o que era uma ditadura dinástica. E agora a gente tem a transição de pai para filho, que também é uma singularidade ali de outros países do Oriente Médio, onde você tem ditaduras familiares que tomam o poder e ficam por décadas administrando os outros países. Isso sempre foi muito criticado pelos iranianos. Apesar de não ter um alto posto dentro do sistema teológico xiita, de também ser o filho do líder supremo anterior e de não ter nunca tido um cargo eletivo, ele nunca foi eleito a nada, ao contrário do pai, que já tinha sido presidente do Irã quando ele foi escolhido. Apesar de tudo isso, Mojtaba Khamenei foi escolhido pela Assembleia dos Peritos. Isso por quê? Qual é a principal carta que ele tinha? Essa visão tão radical quanto o pai e essa proximidade enorme com a Guarda Revolucionária. Então, quem continua de fato no poder no Irã, Carol, é a Guarda Revolucionária. E a partir daí, a gente não deve esperar, pelo menos no curto prazo, uma mudança nas táticas do regime, que vai continuar sendo atacar postos de energia nos outros países, tentar ampliar esse conflito e tentar resistir o máximo possível. Por quê? Se o regime simplesmente sobreviver, eles vão poder tentar vender para o mundo isso como uma vitória. Independente da derrota militar que eles já estão sofrendo, independente do custo que isso vai ter, tanto para a economia do Irã como para a economia mundial. Eles vão vender ao mundo, se o regime continuar,
que isso foi uma vitória do Irã. E na situação em que eles estão, eles resolveram dobrar essa aposta ao escolher o Mojtaba Khamenei. Agora, Carol, só para concluir, ele também já começa esse seu mandato aí como líder supremo do Irã com um risco enorme, porque nem os Estados Unidos aceitarão a sua indicação. O próprio presidente Donald Trump disse que ele precisava participar da escolha do próximo sucessor e só iria aceitar um sucessor que fosse razoável para os Estados Unidos, como também Israel, que disse desde o começo que iria atacar e tentar matar, tentar eliminar qualquer um que fosse substituto do Ali Khamenei. Então ele já começa aí o seu mandato com a cabeça a prêmio. É exatamente esse o ponto, Américo, que pode vir de reação agora por parte dos Estados Unidos e também de Israel diante dessa escolha. Filho de Ali Khamenei como líder supremo do país. Donald Trump dizia que se o nome não tivesse a aprovação de Washington, o novo líder supremo não iria durar muito tempo no poder. Pois é, os dois, tanto os Estados Unidos como Israel, prometem eventualmente eliminar o Mojtaba Khamenei. Israel continua tendo um foco muito claro, muito específico nessa guerra, que é destruir o máximo possível do Irã. Para Israel, quanto mais fraco o Irã estiver, melhor. Quanto menos armas eles tiverem, melhor. Quanto mais desestruturado o país estiver, melhor. Por isso os israelenses, por exemplo, atacaram as instalações de petróleo do Irã, causando enormes incêndios e também abalando a questão econômica, porque quando você ataca o petróleo no Irã, da forma como os israelenses atacaram, com equipamentos sofisticados, você causa um dano de longo prazo, que vai ter um impacto de longo prazo no mercado. Mas a grande prioridade de Israel é enfraquecer o máximo possível a economia, os militares, a liderança do Irã. Não interessa para Israel quem virá na sequência disso tudo se o Irã estiver muito fraco e inclusive dividido. Então Israel vai continuar nesse processo e tinha dito que tentaria assassinar qualquer um que fosse escolhido como o líder supremo do país, sendo o Mojtaba Khamenei ou sendo qualquer outro ayatolá. Os americanos não têm esse foco tão claro, até, aliás, inclusive não está claro o que eles pretendem dessa guerra. O presidente Donald Trump já deu várias saídas possíveis, o que permite a ele, inclusive, tentar declarar a vitória, independente do que vier a acontecer no campo. Agora, sobre os Estados Unidos pesa um fardo que não pesa tanto a Israel, que é a questão econômica. Então o presidente Donald Trump, embora prometa assassinar também o líder que foi escolhido, que ele queria participar dessa escolha, ele vai ter uma pressão econômica forte sobre ele e é com isso que o Irã está contando para tentar acabar com essa guerra.